O presidente Lula acaba de vetar o projeto de lei que regulamenta o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O PL foi aprovado pelo Senado no dia 27 de setembro e apenas 6 dias depois do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria por 9 votos a 2 e julgado inconstitucional a tese do marco temporal, segundo a qual os povos indígenas têm o direito de ocupar somente as terras que ocupavam ou já disputavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Inclusive, agora há pouco, o presidente Lula publicou em suas redes sociais sobre o assunto. Vamos ver aqui no telão o que o Lula escreveu no seu Twitter, né? Vetei hoje vários artigos do projeto de lei ao lado da ministra Guajajara Sônia Guajajara, e dos ministros Padilha, né, Alexandre Padilha, e também Jorge Messias, de acordo com a decisão do Supremo sobre o tema. Vamos dialogar e seguir trabalhando para que tenhamos, como temos hoje, segurança jurídica e também para termos respeito aos direitos dos povos originários. Vamos então a Brasília, onde está o repórter Marcelo Dias, para atualizar essas informações, porque é importante saber, né, Marcelo, o que significa vetar parcialmente, né? Você tem essas informações e já tem algum desdobramento em relação ao que pensa a frente parlamentar em relação a essa decisão do presidente, que já era esperada, né, Marcelo? Boa noite. Exatamente, Petro, já era esperado, todo mundo só estava esperando aí a canetada por parte do presidente Lula, que aconteceu exatamente agora à tarde. Por volta das 5h30, ele terminou aí a reunião com a ministra dos Povos Indígenas, também com o ministro Padilha, que explicou aí na coletiva de imprensa o que foi sancionado, o que foi vetado. E, na verdade, esse veto foi parcial. O que significa ainda que tem algumas sanções que ainda ele deve tomar. Isso vai ser publicado ainda no Diário Oficial hoje, segundo informou o ministro Padilha agora há pouco na coletiva de imprensa que foi realizado no Palácio do Planalto. Então é um veto parcial, o que subentende que ele pretende ainda dialogar alguns artigos com o Senado, ou seja, com os deputados que constitui aí o setor do agronegócio, principalmente do que constitui, Petri, o artigo 11, que é o mais que preocupa aí os produtores rurais, que é o que se toca na questão das indenizações. Mas o que nós apuramos aqui é o seguinte: o presidente Lula, ele sancionou trechos da proposta aprovada aí pelo Congresso Nacional em setembro, que definem regras aí das demarcações. Segundo o ministro Padilha, entre os trechos vetados, por exemplo, estão, olha só, os que previam a possibilidade de cultivos transgênicos e de atividade garimpeira em terras indígenas, que já estavam aí nesse projeto que foi debatido durante todo esse período. Também foi vetado, segundo o integrante do governo, um ponto que possibilitaria aí a construção de rodovia em áreas indígenas. Tudo isso ainda não foi destrinchado por parte do governo, isso deve ser ainda publicado no Diário Oficial hoje, conforme prometeu agora há pouco na coletiva de imprensa realizada no Palácio do Planalto, aí pelo ministro Padilha. Quem está aqui comigo é o deputado José Medeiros, que já está aqui no estúdio. Deputado, muito obrigado pela sua presença, saiu correndo lá do Congresso, pode chegar um pouquinho mais aqui comigo, para a gente poder fazer essa entrevista ao vivo. O deputado que é do PL do Mato Grosso também compõe aí a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, com relação a esses vetos que nós colocamos aqui, o que preocupa, a gente sabe, mas é a questão do artigo 11, que não ficou ainda muito claro, né? Eu gostaria que o senhor falasse com relação à questão por parte dos deputados que compõem aí a Frente Parlamentar também do agronegócio. Como é que fica a situação a partir de agora? Bom, a partir de agora, obviamente, nós vamos continuar. Eu digo continuar porque nós já estávamos mobilizados, porque se tem uma coisa que os governos do PT não decepcionam, é a previsibilidade com relação às coisas, em relação ao agro, quando a coisa é para o pior. Então nós já estávamos preparados, esperando que isso acontecesse, e aconteceu agora.
Na terça-feira tem reunião já da diretoria da FPA, já com todos os deputados vindo para Brasília, justamente para a gente começar já o trabalho para a derrubada desses vetos. É uma decisão do Congresso Nacional que tínhamos que resolver essa questão de uma vez por todas. Há muita discussão por aí dizendo esse ou aquele órgão decide ou faz porque o Congresso não se posiciona. Pois bem, o Congresso se posicionou. O Congresso é a representação do povo. O artigo 1º da Constituição diz que todo poder emana do povo, exercido diretamente ou indiretamente através dos seus representantes eleitos. E aí foi decidido, o presidente vetou e agora vem para o Congresso e nós vamos querer derrubar esse veto porque ele dá segurança jurídica ao campo. Se permanecer da forma como está, a situação no campo vai ficar muito difícil. A gente tem, inclusive, o próprio ministro, né, do STF, Alexandre, que teve essa preocupação com relação à questão da indenização, que não ficou claro isso por parte do governo, né? Então, essa é uma das questões que vocês pretendem colocar em pauta na terça-feira, bem rapidinho, deputado. Não tem dúvida. Nós queremos que seja indenizado, porque e o governo não quer justamente pelo seguinte, no momento que colocar a indenização, ele não quer enfiar a mão no bolso, ele quer dar bom dia com o chapéu alheio. Tá, vamos ver então o que vai acontecer. A gente continua repercutindo isso, viu, Petro? E a gente vai, inclusive, na segunda-feira, ouvir a FPA e tentar entender um pouco mais do que vai ser publicado daqui a pouco no Diário Oficial. É com você. Perfeito. Agradeço aí ao deputado Medeiros, né, pela disponibilidade de ir até os estúdios do Canal Rural em Brasília. É sempre muito importante a participação de um membro tão importante da FPA. Obrigado, viu, Medeiros? Obrigado, Marcelo. Uma boa noite. Um ótimo final de semana para vocês. Bom, e para ampliar o assunto, estão aqui conosco o Albenir Cherubini, que é mestre em Direito e professor de Direito Agrário, e também o Miguel Daúde, para a gente falar um pouco sobre essa situação, sempre começando com o nosso convidado, né? Professor, pelo que você ouviu aí em relação à frente parlamentar, né? O deputado conversando, na opinião da frente parlamentar, parece que o assunto não está sepultado, né? Que o marco temporal não está sepultado, apesar da decisão do STF e apesar agora do veto do presidente Lula. O senhor acredita que isso também deve ainda ter alguma possibilidade de reverter esse quadro? Boa noite. Seu microfone está fechado, professor. Temos que abrir o microfone aí para o senhor. Isso. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. A gente verifica que hoje tivemos mais um capítulo de uma longa novela que não acaba no dia de hoje. A gente percebeu até mesmo da fala do deputado ali que a FPA vai tentar a derrubada do veto. E a gente sabe que após a derrubada do veto, com certeza vai ter um novo debate jurídico perante o Supremo Tribunal Federal. Entendemos que ainda paralelamente pode ter um debate de uma emenda constitucional, que aí sim seria uma solução definitiva, né? E o momento agora é importante de ver qual vai ser a publicação dessa lei com relação às indenizações, pelas quais a gente defende que a indenização ela deve ser integral, já que nós não estamos falando de uma desapropriação sanção, e sim de proprietários com justo título que merecem ser indenizados de forma plena, não apenas valor da terra nua, mas compondo todas as benfeitorias e investimentos feitos na área. E da mesma forma que seja assegurado o direito de produzir até que haja essa indenização aí em dinheiro e à vista. Pois é. Daúde, você viu ali no Twitter do presidente Lula, né, que ele afirma, né, que há segurança jurídica, né? Se há uma coisa que não existe nesse país, nesse momento, é segurança jurídica em absolutamente nada, né, Daúde? Como é que você vê essa questão? Você acha que o marco temporal está sepultado, tem chance de reverter ainda, e essa questão das indenizações? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite ao nosso querido advogado. Bom, Petri, eu acho que a gente tem que ser bem claro. O presidente é contra o marco temporal. Isso não tem a dúvida, né? O que embasou a decisão dele, segundo informações, é que essa decisão do Congresso é inconstitucional. Você não muda a Constituição desta forma. Mas ele diz o seguinte, olha, é inconstitucional, eu não posso
ser contra a Constituição, eu vou vetar o marco temporal, mas eu aceito outras condições, né? E elencou algumas condições, como você fazer audiência pública, dar direito de resposta, enfim, coisa para levar por mais tempo. E deixou em aberto ainda essa questão que o doutor coloca de você poder negociar a questão financeira, né? Então, não é uma coisa assim sepultada diante de que há condições de você negociar alguns termos, né? No entanto, Peter, eu acho o seguinte: mesmo a PEC, uma proposta de emenda constitucional, já tem jurista dizendo, olha, você não muda uma cláusula pétrea da Constituição nem por emenda constitucional. Então, a gente percebe que esse assunto vai ficar um debate muito grande e vai exatamente levar para você ajustar os critérios de definir terras agrícolas, uma vez que o judiciário já está claro que é inconstitucional essa mudança, mesmo por PEC. Agora vamos discutir pagamento, discutir que formas vamos fazer isso. E, infelizmente, o presidente ele é contra o marco temporal. Por razões, não cabe aqui nenhum comentário agora. Agora, professor, essa questão das indenizações, né, que é um foco muito importante, existem muitas variáveis, né, de como se fazer esse pagamento, se é uma coisa compulsória, se não é, se vai ser título da dívida pública, se vai ser em dinheiro, se vai ser em crédito agrário, enfim. Como é que o senhor vê essa questão? Como é que se define essa questão? Quem define e quem aprova? E o STF tem que também referendar o que for decidido para ter segurança jurídica? Entendo que esse não seria um tema afeto ao STF diretamente, porque no que se refere a desapropriações, né, nós estamos falando aqui de indenizar proprietários que tiveram o chamado justo título, que adquiriram terras já regularizadas e reconhecidas pelos governos, ou federal ou estadual. E esse produtor rural, ele empreendeu no imóvel, fez investimentos, fez benfeitorias, e não seria justo com ele outra forma, senão um pagamento à vista e em dinheiro, assim como ocorre nos demais tipos de desapropriação. Professor, não... só te interromper, que o senhor disse que não faz parte do STF ter esse tipo de ingerência, né? Mas o STF está ingerindo em tudo. Então, o Alexandre de Moraes, por exemplo, fala que tem que ser pago assim, o outro fala que tem que ser pago assim. Eles estão determinando, eles estão legislando. Em função desse cenário, isso não vai acabar no STF também? Pode ser discutido, mas o que acontecia antes que, de fato, não tinha uma regulamentação pelo Legislativo, e agora o Legislativo está cumprindo com a função dele, né? Se não for desse jeito, a gente pode fechar o Legislativo e a gente até economizaria, né, dessa forma, não precisando mais ter senador e deputados no Brasil, né? E aí, Daúde, como é que você vê essa questão das indenizações, que é um ponto também muito importante, né, para o produtor, e também os critérios de desapropriação, né? Porque como é que vai saber se o cara tem a posse, que posse que ele tem, que documento que ele tem? Muito confuso, não? Exatamente, Petro. Eu acho que o artigo 231 da Constituição, ele fala do direito, né, à concessão dos povos originários, desde que eles estivessem lá. Mas o Supremo mudou isso. Então, a segurança jurídica da Constituição foi para o brejo nessa decisão. E também, né, há subitens desse artigo que fala que tem que ser feita regulamentação de alguns casos. Só que o Congresso não fez. Então, esse projeto que foi submetido hoje, que o presidente Lula vetou, o marco temporal, ele tem alguma coisa a mais daquilo que era obrigação do Congresso. Tanto que se o presidente Lula, se o Congresso não derruba o veto do presidente, esses artigos que foram considerados e não vetados pelo presidente Lula, eles entram, passam a funcionar automaticamente. Então, o que a gente vai ter aí é uma discussão muito grande. Mas eu não vou me alongar muito, Petri, mas eu gostaria de dizer o seguinte: eu acho que o povo brasileiro, aquele que não concorda
com o marco temporal tem que mostrar as condições em que hoje vivem os nossos indígenas. Condições deploráveis, sem direito à cidadania, sem direito à educação, sem direito à saúde, vivem em situação miserável. É essa a realidade que o povo brasileiro tem que saber quando você está tentando ampliar terra para esses povos, quando eles não têm sequer o direito à cidadania, não têm o direito sequer a ser brasileiro como todos. Então, portanto, acho que o único argumento que existe nesse momento é mostrar as condições miseráveis que hoje vivem grande parte dos nossos indígenas. E que são utilizados como massa de manobra. Daúde, obrigado, boa noite. A gente tem que ser claro, Petri, não pode passar pano. Né? Obrigado, Daúde. Não é mentira, é verdade. É verdade, gente, não é mentira. Perfeito. Daúde, obrigado, ótimo final de semana. Professor, 30 segundos para você amarrar o tema, que você quiser falar para a gente encerrar o tema. Eu só queria dizer que é importantíssimo a gente ter o respeito ao direito de propriedade, no sentido de garantir a produção de quem tem o justo título e que, de fato, ele seja realmente indenizado de forma plena, não permitindo que haja um calote fundiário aí praticado pelo governo federal.